Olá, meu nome é Ezequias. Bem-vindo à nossa segunda aula de coordenadas no AutoCAD, certo? Se vocês se lembram bem, na nossa última aula a gente falou sobre coordenadas polares, certo? Se você ainda não viu a última aula de coordenadas, eu peço a você que clique aqui neste quadradinho verde do meu lado aqui, tá? Para você poder ser redirecionado à nossa primeira aula de coordenadas. Essa já é a segunda aula de coordenadas de um curso completo de AutoCAD para iniciantes, certo? Se você simplesmente digitou no YouTube coordenadas e acabou caindo nesse vídeo, por favor, eu peço, clique aqui nesse quadradinho do seu lado direito da tela, tá? Para você poder ser redirecionado às aulas anteriores, pois as aulas anteriores são essenciais para o nosso estudo no AutoCAD, certo? Bom, como eu já disse, na última aula a gente falou sobre coordenadas polares. Nessa aula a gente vai falar sobre coordenadas absolutas, certo? Eu tenho aqui mais uma imagem, certo? Para a gente poder trabalhar nela. E as coordenadas absolutas, elas consistem em digitar arroba, digitar a distância em x, vírgula, digitar a distância em y, certo? E o desenho que a gente vai fazer é esse desenho aqui que está aparecendo na minha tela, certo? Eu vou deixar aqui, como sempre, na descrição do vídeo, o link para vocês baixarem essa imagem, tá? Para vocês fazerem os exercícios, ok? Bom, então, para trabalhar com coordenadas, a gente vai seguir a mesma ideia anterior, tá? Da aula anterior. A gente vai entrar no comando line, especificar o primeiro ponto, tá? E a primeira linha que a gente vai fazer é essa aqui, ó, a linha de 35 metros, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai digitar arroba, certo? Se vocês verem aqui no meu desenho, ele pede, digite arroba, distância em x, vírgula, distância em y, certo? Só que essa linha aqui, ela só anda na direção de x, ela só anda na horizontal e não na vertical, que é a direção de y. Como a gente resolve isso no AutoCAD? Bom, a gente já digitou arroba aqui, a gente digita 35 para x, que a gente quer que essa linha seja feita 35 metros para x, certo? Vírgula 0 para y. A gente não quer que essa linha ande na vertical, somente na horizontal, que é a direção de x, certo? Eu vou dar um Enter. E ele fez para mim aqui a linha, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Ele fez aqui para mim a linha reta, tá? Na distância de x. Se eu tirar a linear dessa linha, vocês vão ver que ela tem exatamente 35 metros, tá? De tamanho, tá? E se você está fazendo esse exercício e a sua linha não está ficando do tamanho correto quando você tirar a linear, por favor, clique aqui nesse quadradinho do lado direito para você ver a aula de como configurar as unidades de medidas do seu AutoCAD, tá ok? Essa aula ela vai valer para todas as versões do AutoCAD, tá? Sendo que a disposição dos botões aqui em cima do menu Ribbon mudam diariamente com as versões do AutoCAD, porém, os comandos pelo Line Command, eles não mudam. Então, lá nessa aula, eu ensino as duas formas de você configurar as suas unidades de medidas, tá? Então, vai lá, pausa esse vídeo aqui, vai lá, assiste a videoaula sobre como configurar suas unidades de medidas e depois volte nessa aula para a gente poder continuar aqui o nosso desenho, beleza? Bom, a próxima linha que a gente vai fazer é essa linha aqui, tá? Subindo aqui, perpendicular aqui, tá? Na direção de y, beleza? Aqui vocês estão vendo que não tem medição nenhuma me dizendo o tamanho dessa linha. Porém, a gente tem aqui do outro lado a medição dessa linha aqui. E dá para a gente ver que as duas são do mesmo tamanho.
Então a gente vai digitar 20 na direção de y para essa linha aqui. Beleza? Para essa linha aqui. Então vamos lá. Eu digito arroba no meu AutoCAD, digito 0 para a direção de x, certo? Eu não quero que ele ande na horizontal, apenas na vertical, vírgula 20 para a direção de y. Dou um Enter, ele fez a linha reta aqui para mim, certo? Então eu digitei arroba 0 para x, certo? Eu não queria que ele andasse na horizontal, e 20 para y, certo? Para ele andar aqui na vertical para cima, certo? A próxima linha que a gente vai fazer é uma linha de 40, certo? Que liga essa aqui com essa aqui, certo? A mesma coisa a gente vai fazer como quando a gente fez aqui a linha de 35, certo? A gente vai digitar arroba 40 para x, vírgula 0 para y, certo? Eu não quero que ele ande na direção de y, apenas na direção de x. Dou um Enter, ele fez para mim a linha de 40, certo? E assim a gente vai continuar o nosso desenho. A próxima linha é de 20 também, porém essa aqui é 20 para baixo, tá? Se eu for fazer da forma que a gente aprendeu até agora, se eu for digitar arroba 0 para x, vírgula 20 para y, veja o que acontece. Ele vai fazer a linha na direção de y, só aqui para cima, certo? Porque essa é a direção favorável a y. Veja aqui. Eu vou trazer aqui as minhas coordenadas aqui mais para perto, para vocês verem. Tá? A direção de y está para cima. Existem duas maneiras da gente resolver isso. A primeira e mais fácil é, eu venho aqui, certo? Eu vou entrar no comando line, digito arroba 0 para x, vírgula, menos 20, tá? Que menos seria negativo, ou seja, o lado contrário de y, tá? Seria uma linha feita desfavorável a y, seria negativo. Então, 0, menos 20 seria a direção dessa linha, da direção negativa de y, certo? A outra maneira da gente fazer isso é, veja que a direção de x e y estão no sentido, tá? Natural delas, certo? No sentido padrão. Eu posso clicar na coordenada, clicar numa dessas bolinhas aqui que aparecem e girar a minha coordenada, certo? Eu giro a minha coordenada, entro no comando line e agora eu vou digitar arroba 0 para x, vírgula 20 para y. Por quê? Porque y agora está enviando para baixo toda a linha que eu for fazer na direção dele, certo? A direção de y agora está para baixo. Então, se eu der um Enter, ele vai fazer a minha linha para baixo, certo? Essa maneira ela não é recomendada porque todas as vezes que você for desenhar, se você for girar as suas coordenadas, vai chegar um ponto que você não vai conseguir colocar suas coordenadas reto o suficiente para você fazer um desenho bem aperfeiçoado, no caso, certo? Então, todas as vezes que você for fazer uma linha, você vai ter que girar a sua coordenada, você vai ter que fazer algo assim. Não. A forma mais fácil que a gente acha é digitar arroba 0 para x, vírgula, menos 20 para y, que aí ele vai fazer na direção contrária de y, certo? Só mais uma coisa que eu esqueci, é que se eu girar essa coordenada aqui, certo? Eu girei a coordenada e agora eu quero fazer essa linha de cima aqui de novo. Eu vou apagar ela, entrar no comando line, cliquei o primeiro ponto e agora eu vou digitar normalmente arroba. O tamanho dessa linha aqui é de 40, certo? Então, eu digitei arroba 40 para x,
vírgula 0 para y. Eu não quero que ande na direção de y, quero que ande apenas na direção de x. Só que tem um probleminha aqui. A minha coordenada está virada ao contrário. Ou seja, se eu der um Enter agora, a linha vai ser feita para o sentido oposto o que eu quero, certo? Porém, ele está seguindo aqui o sentido de x. Tá? Ele está seguindo aqui o sentido de x. E foi isso que eu disse para ele. Eu disse arroba 40 para x, vírgula 0 para y. Eu disse para ele andar 40 unidades na direção de x, certo? E foi isso que ele fez. Então, eu não recomendo de forma alguma que você fique rodando as suas coordenadas. A menos que você já tenha, assim, uma experiência maior com AutoCAD, você já tem uma facilidade maior para trabalhar com AutoCAD, faça da maneira que você achar melhor, tá ok? Faça da maneira que você achar mais favorável para a sua situação. No meu caso, eu prefiro fazer da forma antiga, certo? Deixar a coordenada do jeito que ela estava antes, certo? Fazer da forma antiga. Eu vou trazer ela aqui de volta para o lugar dela, tá? Cliquei no quadradinho, trazer ela de volta para o lugar dela. Beleza? Eu prefiro fazer da forma antiga, que é digitando arroba 40 para x, vírgula 0 para y, certo? E digitando arroba 0 para x, vírgula menos 20 para y, ok? Que ele vai fazer a linha na direção contrária de y. E aí a gente pode continuar o nosso desenho aqui, tá? A próxima linha é de 35 e a próxima de 40. Então eu vou fazer arroba 35 positivo, é claro, eu não preciso colocar o mais à frente, tá? Positivo, quando não tem nenhum sinal aqui na frente do número, ele é positivo. Então, 35 favorável a x, vírgula 0 para y, enter, ele fez a linha, arroba 0 para x, vírgula 40 favorável para y, enter, ele vai fazer a linha subindo, certo? Então eu digitei 0,40, tá? 40 está positivo aqui, certo? Que é a direção favorável a y, certo? Eu não vou terminar esse desenho aqui, porque senão essa aula vai ficar muito grande, certo? A gente ainda tem mais uma aula de coordenadas, tá? A última aula de coordenadas, onde eu vou passar para vocês um exercício final, tá? Da aula de coordenadas. Então, eu peço a você que baixe aí essa imagem, tá? Para vocês fazerem o exercício. E logo depois, comentem aí nos comentários se você conseguiu fazer essa imagem sem problema, se você conseguiu reproduzir esse desenho sem problema, tá ok? Então, por hoje é só, pessoal. Até a nossa próxima aula de coordenadas. Se você gostou dessa videoaula, clique em gostei para me ajudar na divulgação desse vídeo, tá ok? Compartilha nas suas redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, assim por diante. Compartilha, tá? Para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento que é muito importante para quem está pensando em fazer uma faculdade de engenharia, alguém que está pensando em entrar no mercado de engenharia mecânica, engenharia civil, tá? Essas são aulas para iniciantes, tá? Para pessoas que ainda não têm nenhum contato com AutoCAD, ou para pessoas que já tenham contato com AutoCAD, mas faz muito tempo que não mexe, ou tem algumas dúvidas, tá? Essas videoaulas vão te ajudar aí a tirar suas dúvidas e a ter assim uma facilidade maior na utilização desse software tão importante no nosso dia a dia no século 21, certo? Então é isso aí, pessoal. Compartilha, clique em gostei, assine o canal para toda vez que cair um vídeo novo você ser informado, beleza? E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.